programa Espiritismo e Atualidade, a sexualidade à luz do Espiritismo, um trabalho excepcional apresentado pelos irmãos Cosme de Olindo e Silva Almeida, do Rio de Janeiro, na web rádio Cristo Consolador, um programa simplesmente imperdível. E antes de rodarmos o programa, nós queremos agradecer a você, amigo e amiga, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Só lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui o acervo que acreditamos atenda às suas necessidades, para seu estudo, sua pesquisa, o seu lazer. Sem fins lucrativos. Vamos divulgar a doutrina espírita. Programa Espiritismo e Atualidade, a sexualidade à luz do Espiritismo. Cosme de Olindo e Silva Almeida, na web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Muito boa noite a todos os nossos internautas, nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham através dessa web rádio Cristo Consolador e mais um programa Espiritismo e Atualidade. Aqui ao meu lado, a minha companheira, minha irmã, Silvia Almeida. Como vai, Silvia? Tudo bem? Tudo ótimo, Cosme, graças a Deus. Hoje com aquele friozinho esperto, né? Tá bem friozinho aqui para nós cariocas, tá bem friozinho, né? Mas tá bem gostoso, eu gosto desse clima. Bom, final de semana diferente, né, Silvia? Pois é. Boa noite. Para o padrão carioca, um padrão diferente. Já dizia a Adriana Calcanhoto, né? Exatamente, para os cariocas é congelante, está congelante, né? Exatamente. Está congelante. Os nossos amigos já estão aqui, correm para mais um programa, né? Vamos aproveitar e cumprimentar a todos que já chegaram. Todo mundo embaixo das cobertas, né, Silvia? Todo mundo embaixo das cobertas. Né? Com certeza. Exatamente. Nossa querida Mônica Tomás já está aqui. Oi, Mônica, tudo bom, querida? Mais boa noite com vocês. Sim, com certeza. Boa noite a todos. Good vibes, né? Boas vibrações para todos. A nossa querida Boadira Mara também está aqui. Boa noite, grupo. Muita luz. Boa noite, querida. Boa noite, Boadira. Boa noite, Mônica. Obrigado por estar conosco. João Santana também. Boa noite, João. Que bom que você já chegou. Boa noite, né? Amigo. Amanhã novamente junto. Nossa querida Kátia. Oi, Kátia. Boa noite a todos. Querida Silvia Cosme. Vamos aos estudos edificantes. Com certeza, querida. Muito bom ter você aqui. Professora Kátia, boa noite. Minha querida amiguinha Vera Parente também. Boa noite, querida. Tudo bom? Boa noite, Vera. Minha amiga Luzia. Oi, Luzia. Boa noite, amigos. Bom trabalho. Boa noite, querida. Minha amiguinha Rosane também. Boa noite. Boa noite, Rosane. Boa noite, queridos amigos. Muita paz em todos os corações. Com certeza, querida. Para vocês também. Boa noite, Rosane. Oi, Sueli. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui conosco, né? Nossa querida Dora. Boa noite, Dora. Que bom que você está aqui, querida. Boa noite, Dora. A Rosane nos desejando bons estudos. Minha querida Kênia também, boa noite a todos, muita paz. Minha querida Clemilda, oi Clemilda, querida, como vai você? Boa noite, que bom que você está aqui conosco, né? Boa noite, Clemilda. Beijo para você, querida. Muito bom ter todos vocês aqui conosco, é sempre muito agradável, né? Muito estimulante. Bom, como todos sabem, eu sempre gosto de relembrar, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita. E nós temos como hábito iniciar todas as nossas transmissões, todos os nossos programas, orando, pedindo aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores, né, os diretores da nossa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vamos pedir ao nosso querido amigo Cosme que faça por nós, não é, a prece de abertura da noite de hoje. Cosme, meu amigo, por favor. Com prazer. Vamos pedir aos nossos irmãos para nos acompanhar também nessa prece de abertura para nós iniciarmos a nossa transmissão, a nossa jornada. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido,
Queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, todos nós reunidos em seu nome, para o estudo do seu Evangelho, através dos postulados, dessa doutrina consoladora e esclarecedora que é o Espiritismo. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os responsáveis por essa web rádio, que nos coordenam e que nos direcionam ao caminho do bem. E que no final, Senhor, todos nós possamos estar com os nossos corações mais amigos, fraternos e solidários. E que nós, Senhor, possamos nos fazer merecedores por tudo aquilo que nós receberemos, por essas benéficas. E que nós possamos dividi-las com todos aqueles com quem encontrarmos pelos nossos caminhos. Agradecemos a oportunidade, abençoe os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, aqueles que estarão nos acompanhando através do compartilhamento dessa transmissão. Enfim, Senhor, que nós possamos ser bem intuídos pelos nossos bondosos amigos do plano espiritual superior. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, né? A nossa amiga Maria da Glória chegou agora também. Boa noite, Glória. Que bom que você chegou, né, minha amiga? Graças Boa noite, Glória, amiga. Pois é. Bom, então vamos agora, gente, ler um trechinho, né, do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem que nos caiu na noite de hoje, né, refere-se ao capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E ao item 20. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sei que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pediste em recompensa da vossa abnegação. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme. E aí, como é que estamos hoje? Qual é a nossa temática? Sexo à luz da doutrina espírita, à luz do espiritismo. Exatamente, a sexualidade, né, Cosme? Sexualidade à luz da doutrina espírita, né? É um tema bastante complexo, mas importante para ser debatido, discutido. A questão da sexualidade é algo que atinge a todos, né? E, independente de nós estarmos num segmento religioso, é algo que precisa ser conversado de uma maneira séria, de uma maneira responsável, para que a gente possa entender que sexo não deve ser tido como um tabu. O sexo, ele é importante na vida de todos e compreendido, esclarecido, é sempre melhor do que ele escondido e com muitos, digamos assim, muitos dogmas, muitas colocações equivocadas. Isso é sempre muito difícil. Exatamente, geram essas más interpretações. E no Livro dos Espíritos, Silvia, o Kardec ele tem uma parte lá, na segunda parte, que fala sobre a questão, não da sexualidade, mas fala sobre a questão se os espíritos têm sexo, na questão número 200. Né? E é uma resposta muito interessante, porque nos informa que a nossa sexualidade, quando eles nos respondem, não sei se você tem essa questão aí, né, no seu Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta, né, se os espíritos têm sexo. Eles dizem que não, como nós entendemos. Exato. Porque não se trata de algo
de uma condição morfológica, ou seja, orgânica. É algo que tem a ver com a psicologia, a psique. Então, e ele vem, são 4 perguntas apenas, e ele desenvolve esse tema dizendo que, quando pergunta para os benfeitores espirituais quais são os espíritos que encarnam num sexo ou no outro, no masculino ou no feminino, e eles respondem que são os mesmos espíritos. Ou seja, então todos nós que estamos encarnados no momento, nessa encarnação, como um sexo específico, não significa que nós já não tenhamos encarnado anteriormente no sexo oposto. E que nós venhamos a encarnar futuramente em outros sexos. Ou seja, na realidade, eles nos informam que as condições de um sexo e de outro é importante para que o espírito ele vivencie as 2 condições e, de uma certa forma, ele possa entender exatamente o que se passa, tanto quando você vive o sexo masculino ou o sexo feminino. Exatamente. Isso é muito, né, Cosmo? É muito fácil de entendermos a partir do momento em que nós pensamos que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né? Então, nós vamos caminhar e, ao longo dessa nossa trajetória em busca da plenitude, em busca da evolução, nós não podemos, obviamente, vivenciar apenas um lado, né? Apenas as experiências do sexo masculino ou as experiências do sexo feminino, né? Por quê? Porque nós precisamos saber os 2 lados da moeda, né? Inclusive para aprender a respeitar nosso irmão que está temporariamente numa outra, né? Numa outra roupagem, numa outra situação, sexualmente falando, oposta à nossa. Então, se eu, como mulher, hoje, como mulher encarnada num corpo de mulher, eu preciso aprender também a entender o lado dos meus companheiros que estão encarnados num corpo masculino. E vice-versa, né? Porque quando nós entendemos muito bem, quando nós vivenciamos, é até fácil você verificar isso, né? As pessoas falam assim, não, porque isso não devia ser assim, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí pergunta, e quando você estivesse naquela situação, o que você faria? Né? Muitas vezes, quando você se vê naquela situação, você começa a entender o comportamento do outro. Então, para o nosso aprendizado estar completo, é impossível nós vivenciarmos apenas a experiência masculina ou feminina. Precisamos, né, alternar essas experiências. E, evidentemente, os espíritos nos falam também que, algumas vezes, se você, numa vida anterior, né, usando uma roupagem masculina, você não respeitou o companheiro que estava numa roupagem feminina, ou seja, uma mulher, alguma coisa assim, você, muito provavelmente, numa outra existência, você virá, né, numa roupagem feminina para que você realmente compreenda e aprenda a valorizar e respeitar o companheiro que está naquela outra posição. E vice-versa, né? As mulheres também podem ter esse tipo de comportamento na outra encarnação, virem ocupando uma roupagem diferenciada. O importante é que o espírito criado simples e ignorante adquira, não é? Adquira experiência nas 2 posições, né? Porque quanto maior for essa experiência nas 2 posições, maior será o entendimento entre as pessoas, né? Maior será a compreensão entre as pessoas. O homem vai deixar de ser, assim, digamos, tão machão, né? Tão impositivo, assim como a mulher também vai entender os pontos de vista, né, daquele companheiro, daquele espírito que estiver numa roupagem masculina, né? É muito interessante a sabedoria de Deus, né, Cosmo? E a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade de diversidade, né? Então, é importante que a gente tenha... Hoje, no século XXI que nós estamos, quando você teve um desenvolvimento da humanidade que nos trouxe condições melhores de vida, e, inclusive, com lutas no sentido de
busca pelo seu espaço, a mulher conseguiu, né, graças a Deus, ocupar o espaço que ela merece, ainda não na sua totalidade, ainda tem algum caminho ainda pela frente, né? Quando você percebe que hoje algumas mulheres muito bem profissionais, né, nos seus ramos de execução, e às vezes as empresas elas pagam, né? Elas de uma certa forma fazem um tipo de penalidade com o sexo feminino, pagando menos, embora tenha a mesma capacidade. Então houve toda essa questão, porque no passado, Silvio, você recorda que as mulheres não podiam ler, não podiam estudar, elas não podiam votar, elas não podiam usar calça comprida, elas não podiam, ou seja, ter uma liberdade maior no entendimento da sua vida sexual. Não podia dar cabelos curtos também. Exatamente. Hoje em dia, você tem toda essa liberdade, que foi um espaço que foi buscado. A mulher brigou por isso. E quando no Livro dos Espíritos a gente observa que é uma condição, não é uma condição morfológica e sim psicológica, eles nos informam que os anjos, como nós entendemos, né, são aqueles seres mais já desenvolvidos moralmente, né, eles não têm sexo da mesma forma como nós entendemos. Ou seja, daquilo que nós interpretamos como sexualidade, um órgão feminino ou um órgão masculino, esses seres não têm. O que determina que a gente possa entender que esses espíritos, devido às suas existências e à sua capacidade de desenvolvimento com as encarnações sucessivas, eles pegaram exatamente a melhor das duas partes. E hoje já conseguem fazer esse balanço, esse equilíbrio. Então, provavelmente, esses espíritos têm polaridades, tanto de um sexo como do outro, de uma maneira equilibrada, balanceada. E que a gente pode interpretar dessa forma. Agora, eles informam também que essas polaridades, né, quando o espírito está numa roupagem masculina ou feminina, a gente não tem um percentual específico, né? Aquilo que eu me apresento nessa encarnação como homem, eu tenho uma capacidade de polarização da minha psique da mesma forma masculina. Mas não é que eu não tenha uma quantidade, um percentual dessa polaridade dentro do meu espírito, devido às encarnações sucessivas, devido àquilo que eu já vivenciei, da mesma forma feminina. Mas os machões, né, vão dizer que não tem nada de feminino. Até há brincadeiras que dizem meu lado feminino ele é masculino. Na realidade, não é assim. Por quê? Porque, na realidade, a gente sabe, como você falou, os espíritos eles vão encarnando nas existências, eles vão se adaptando, vão pegando essas experiências. Ocorre que, quando você está num corpo, numa roupagem daquele sexo, e você atua como tal, é porque você tem uma polarização mais sobre aquele sexo. Então, a gente aí consegue entender aquilo que muita gente pergunta, como a doutrina espírita enxerga aquelas situações que as pessoas, mesmo num sexo, seja masculino ou feminino, têm vivência, né, do sexo oposto. O que seria exatamente isso? Por que ocorreria? E o que a gente pode explicar, apenas de acordo com a resposta dos espíritos, é que provavelmente esses companheiros, por uma questão, às vezes, de recuperação dentro da própria existência, das suas existências, né, por uma questão de semeadura, por uma questão de opção também, você pode ter buscado essas questões de opção, né, ter escolhido vivenciar aquela situação, mas quando você está encarnado dessa forma, em que você tem um corpo específico, seja masculino ou feminino, e você apresenta uma condição contrária àquilo, é porque a sua polarização psíquica ela não está de acordo com o corpo. É isso que os benfeitores nos informam sobre isso, essa situação. Então, não se trata de uma questão de que a gente aqui é opcional, coloca a pessoa assim que a pessoa vai e ela vai aprender
vamos colocar numa escola. Não é isso. Isso é uma condição da alma, é uma condição do espírito. Ele traz isso dentro dele. Então, não vai haver escola, não vai haver aquela situação de que repreenda que vai se resolver isso. Porque, na realidade, o espírito, ele traz isso, conforme você mesmo falou, Silva. Pode ser uma questão de semeadura, devido às várias situações que viveu no passado. Pode ser uma questão de opção, vivendo nessa situação, né? Mas que todos nós devemos nos encarar, primeiro, não julgar aqueles que passam por essa situação, porque é algo realmente muito difícil. E, como Jesus mesmo nos afirmou, nós não devemos julgar para não sermos julgados, porque na mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Então, nós tentarmos entender o irmão. O Cosmo, você falando isso, nós temos que colocar também a questão da expiação. Né? Porque você imagina um irmão que, durante muitas existências, né, ele realmente sempre envergou a roupagem masculina. E com essa atitude se achava acima da mulher, se achava mais importante, se achava com o direito de maltratá-la, escravizá-la, desprezá-la, explorá-la, não é? E aí, então, em virtude desse comportamento, na próxima existência ele virá envergando uma roupagem feminina, né? Até os espíritos têm uma pergunta que Kardec faz, eu estava até dando uma olhadinha, quando ele diz assim, né? Primeiro ele pergunta, né? São iguais, né? São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? É a pergunta 817 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos dizem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? São iguais, né? Deus deu tanto ao homem quanto à mulher, né? A inteligência, né? A inteligência do bem e do mal e a progredir. Então, é óbvio que são iguais, né? São iguais. E aí vem e coloca, né? Logo na pergunta seguinte: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Inferioridade moral da mulher em certos países. E ele diz: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E aí você imagina, Cosme, um homem, né, um espírito que tenha vestido a roupagem masculina de diversas encarnações, tenha todos esses preconceitos, né, toda essa arrogância, para a gente ver ainda hoje muito disso, né? Imagine esse espírito, como a gente diria aqui no popular, né, muito machão, numa outra existência, ele vem, né, envergando uma roupagem feminina. Ele, com certeza, né, por essa psique totalmente masculina, né, ele vai ter muita dificuldade de adaptação, né? Ele terá muita dificuldade de adaptação e provavelmente ele não vai conseguir se ajustar, né? Não vai conseguir se ajustar. Porque algumas vezes vem, como eu falei, né, uma expiação, né? É a expiação com aquele espírito. E ele rebelde, né? Ele efetivamente não vai se ajustar àquela situação. O que acontece é o seguinte: eu lembro que no Pinga Fogo, lá na década de 70, na extinta TV Excelsior, Tupi, acho que foi Tupi, né? TV Excelsior em São Paulo, Excelsior em São Paulo, quando o Chico fazia o Pinga Fogo, e deu grande audiência, o Chico já previa que a humanidade, a sociedade, ela encontraria meios de abraçar esses irmãos, todos nós, de uma maneira equilibrada, para que todos pudessem estar reunidos com os seus direitos na sociedade. Você percebe que isso foi no século XX, na década de 70, tem mais de 40 anos isso, mais de 50, né? Década de 70. Mais de 50. E você percebe que o Chico, você imagina o Chico dizendo naquela época que seria reconhecido oficialmente o casamento do mesmo sexo. Hoje, você
o Supremo Tribunal Federal, você sabe muito bem disso, né, determinou que essas pessoas que convivem e que têm um matrimônio específico formado, elas têm seus direitos, porque às vezes construíram uma vida inteira. E isso hoje, a justiça, ela dá o direito para... Ou seja, é um avanço da humanidade. E o Chico, no Pinga Fogo, ele já falava sobre isso. A sociedade encontrará mecanismos para abraçar a todos esses que se encontram dentro do seu seio. O que significa isso? Nós amadurecemos, de uma certa forma, espiritualmente. Ainda há muito preconceito, há muitos questionamentos, há muita revolta, há muito disse-me-disse. E todo irmão que às vezes está envolvido numa situação como essa sofre muito. A gente sabe muito bem disso. Só que o que ocorre? De acordo com os benfeitores espirituais, nós que somos espíritas, já entendemos que isso não se trata de algo que as pessoas falam, isso é vergonhice, isso é falta de não é uma aberração, né? Uma aberração. Mas na realidade não é. Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata da situação do espírito imortal, criado simples e ignorante, como você falou, e que está passando por uma situação, às vezes escolhida por ele, semeada por ele ou não, mas que vive essa situação e que tem os seus direitos, e que nós devemos respeitar. O que eu acho muito interessante é essa observação que o Chico fazia, porque o Emmanuel, naquele livro chamado Vida e Sexo, que é a psicografia do Chico, ele já abordava alguns casos, algumas situações expiatórias desse espírito estar passando por isso, por essas situações, para que ele pudesse aprender essa vivência, o respeito, né, que todos somos iguais, porque às vezes nós precisamos de fato. Hoje, quando nós temos uma extensão desses valores que muitas das vezes nós nem entendemos, nem sabemos a origem do porquê agora você tem uma sigla que tem um monte de letrinha e no final tem mais ainda, o LGBTQIA+. Muita gente não sabe o que é isso. O que é isso, gente? Não, mas tem uma história, tem um significado tudo isso. Porque são, na realidade, lutas. Hoje, dia 19 de junho, hoje houve uma passeata em São Paulo para do orgulho gay, que é uma passeata que tem há mais de 26 anos, para que todos esses nossos irmãos consigam os seus direitos dentro da sociedade que todos nós vivemos. Porque todos eles votam, todos eles consomem, se alimentam, todos eles trabalham, todos eles são seres humanos. Exatamente. Pagam impostos, todos eles são seres humanos. Então, o dia 28 de junho é o Dia Internacional desse Orgulho, no dia 28 de junho. Tá? Desde a década de 70, começou lá nos Estados Unidos da América, e esse grito, essa questão de liberdade, essa luta pela liberdade dos seus direitos, estão hoje dentro da sociedade. E eles não segregam apenas para aqueles que estão enquadrados dentro desses grupos. Segregam também com aqueles que os respeitam, porque eles dizem que também estão na mesma luta. Assim como as grandes minorias, né, que brigam, que lutam e que buscam seu espaço e que, de uma certa forma, trabalham todas essas melhorias que tentam que a sociedade os reconheça. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando e que a gente, às vezes, não dá muita bola, a gente acha que isso é uma invencionice, mas tudo tem a ver. E a partir do momento que você começa a interpretar cada um desses segmentos, você percebe que lá por trás existe um espírito. E esse espírito, que deve ser respeitado, tem uma trajetória, um histórico, Silvia. E que, com certeza, como nós não conhecemos, a única coisa que nós podemos fazer é respeitar, aceitar, como um irmão de caminhada. Todos nós
temos dificuldades na nossa caminhada. Com certeza, esses companheiros, muito mais porque estão brigando, estão tentando buscar esse espaço de reconhecimento perante a sociedade. Já se avançou bastante, mas ainda há muita luta pela frente para que, na realidade, a busca por essa sexualidade ela não seja esse fardo, esse tabu, mas sim uma consequência lógica, algo sério que todos nós possamos discutir, conversar e, principalmente, respeitar. Cosme, o Divaldo Franco, no livro Sexo e Consciência, né? Esse livro aqui, eu estava até comentando com você antes, né? Sim. São colocações do Divaldo, organizadas por Luiz Fernando Lopes, Sexo e Consciência. Ele comenta, né, com relação a essa questão da homossexualidade, ele diz que ninguém está privado, né? Ninguém está privado de viver a experiência do amor, né? De viver a experiência da afetividade e tudo mais. Ele coloca o seguinte, que desde que a pessoa busque não fazer disso, né? Não fazer disso um desregramento, né? Uma forma de promiscuidade, que não existe problema nenhum na pessoa constituir a sua família, né, o seu grupo, dentro dessas premissas, né? Se tem uma afetividade, encontra um companheiro, uma companheira do mesmo sexo, do mesmo gênero, que possa, né, com base no amor e no respeito, ficar juntos. Não existe nenhuma dificuldade nesse sentido. O que ele diz é o seguinte, ele fala um outro ponto, né, que a pessoa deve manter sempre, né, a sua vida reta, a sua moralidade e tudo mais, não resvalar, né, como uma pessoa heterossexual também pode resvalar, né, pela promiscuidade e tudo mais. E ele diz o seguinte, um outro detalhe importante, ele diz que quando nós nascemos em determinado corpo masculino ou feminino, porque a gente precisa daquela experiência naquela roupagem, não é? Você precisa da experiência como homem, da experiência como mulher. Porém, que o espírito tem o seu livre-arbítrio. E aí, o que acontece? Ele pode optar por, mesmo estando numa roupagem feminina, desejar ter um comportamento masculino e vice-versa. E aí, como ele vai se comportar, como ele vai agir, não é? É uma questão de livre-arbítrio dele. Então, ele coloca muito essa situação. E a gente tem que pensar nisso também, né? Não é porque uma pessoa não conseguiu, né, adaptar a sua psique ao seu corpo físico, que ela vai ser uma pessoa, digamos assim, mal vista, que vai ser mal recebida, digamos assim, no plano espiritual. Porque pode ser uma pessoa boníssima, né, que pratica caridade, que ama a todas as pessoas, ela só não conseguiu se adaptar. Quem sabe uma outra existência ela poder se adaptar, mas isso não é um problema, não é para ser censurada nem execrada pela sociedade por causa disso, não é? Os benfeitores espirituais nos afirmam que a energia sexual, né, o sexo, né, ela tem uma potencialidade muito forte. E muitos desses companheiros, às vezes, inibem essa energia sexual e devotam completamente em trabalho no bem. Em trabalho de filosofia, trabalho de artes, trabalhos que deixam completamente todos muito assim felizes com os resultados que eles devotam. Às vezes não contraem matrimônio, não querem ninguém e buscam apenas o quê? Canalizar aquela energia que é uma energia, inclusive, produtiva, né? de grande transformação naquele objeto que ele resolveu abraçar. E a gente tem, durante a linha da história, vários desses companheiros, né, que eram homossexuais, né, que eram lésbicas, e nem por isso deixaram de fazer trabalhos magníficos, reconhecidos até os dias atuais. Muitos nem sabem exatamente o porquê. Não sabem. Por quê? A vida de cada um lhe pertence. O que não pode ser é aquilo que você está falando, o que a doutrina não vai aceitar, seja homo, hétero ou não, é a questão da promiscuidade.
Verdade, Porque exato. essa situação, isso não é só envolvendo esses nossos irmãos, mas com o próprio o hétero mesmo, né? Exato. E isso que a doutrina ela vai repudiar, ela não vai aceitar esse tipo de coisa. Agora, a partir do momento que é uma pessoa que está dentro da casa espírita, mantém o seu respeito, faz o seu trabalho e dá tudo aquilo que qualquer trabalhador médium executa, pelo amor de Deus, tem que ter o respeito de todos e a admiração, porque está ali vivenciando a sua jornada tanto quanto nós, buscando o seu aprendizado, né, a sua melhoria. Exatamente. Isso é uma coisa que você colocou, Cosme, muito forte, né? Muito interessante, porque infelizmente nós observamos algumas vezes dentro de determinados segmentos religiosos, e eu não vou isentar o espiritismo também dessa situação, um preconceito muito grande, né? Quase uma espécie de com relação a esses irmãos e essas irmãs que estão vivenciando uma situação, né? De estarem num corpo de determinada morfologia, mas tem a psique inversa. Né? Então, efetivamente, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Por que, meu Deus do céu? Por que essa pessoa não tem o direito, né, de professar a sua fé, de trabalhar dentro da casa espírita, ou dentro da igreja católica, ou dentro do templo evangélico, né? De ter a sua religiosidade e poder exercê-la como todas as outras pessoas também, né? Então, nós temos que observar isso, porque algumas vezes observamos comportamentos, né, altamente preconceituosos e mesmo de segregação dentro de templos religiosos, inclusive dentro da casa espírita, não é? Também. É verdade. É uma situação que, por nós conhecermos as orientações dos amigos espirituais, nós deveríamos repensar esse posicionamento e entender que ali atrás daquele corpo, aliás, atrás não, dentro daquele corpo, né, existe um espírito, um histórico, com toda uma bagagem de aprendizado, de vivência, e que está aqui vivenciando a sua jornada de redenção. Às vezes, o equilíbrio ele pode se passar exatamente naquele que muitos olham de soslaio, muitos olham de uma forma pejorativa e até condenando, né, a própria vivência, como se nós pudéssemos verdadeiramente julgar alguém, né? Como Jesus mesmo disse, para a gente não julgar, não colocar o dedo em risco. Olha, você vê o cisco no olho do irmão e não enxerga a trave que está no seu? Será que nós temos essa conduta tão ilibada para que a gente possa fazer esse tipo de situação? Com certeza, nós vamos pensar nisso e vamos refletir. Agora, Silvia, eu queria também comentar sobre esse tema, que ele é um tema bastante interessante. Eu lembro que uma vez nós fizemos um colóquio, eu participei desse colóquio, e a gente falava exatamente sobre essa energia, né? Lá na congregação, né? E a gente foram 3 expositores que estavam lá debatendo sobre essa sexualidade à luz da doutrina espírita, e que é um assunto realmente que a gente deve abordar, colocar de uma maneira responsável, né? E a gente percebe nitidamente que há muitas dúvidas, há vários questionamentos, há vários desentendimentos a respeito, né? Como se, na realidade, mesmo a gente nunca pudesse ter falado. Eu lembro que no passado, quando as pessoas aqui mais experientes sabem muito bem disso, você não podia tocar nesse assunto dentro de casa. As pessoas, elas aprendiam a questão da sua sexualidade, às vezes até da menstruação da mulher, ou do próprio, da masturbação masculina ou feminina, com leituras ou com colocações de companheiros que sabiam menos do que aqueles que estavam ali, porque os pais não gostavam de comentar sobre isso. Eu lembro que no colóquio a gente mencionou isso. E veja que quando o assunto ele é trazido de uma maneira responsável para ser debatido na família, é muito mais fácil você ter os argumentos e as respostas mais corretas para o entendimento daqueles que estão ali.
Porque se é a orientação dos pais, missão eles orientarem seus filhos, é importante que ele saiba como é que ele vai usar a camisinha, como é que ela vai usar a camisinha, como é que ela se previne sobre a questão de gravidez, sobre a questão de doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso tem que ser comentado. Isso é para ser comentado na família, dentro de casa. A escola, ela não pode vir trazer esse papel ao professor, ainda que você tenha aula de biologia. Eu acho que você só tem aula de biologia lá para as séries finais, né? Já indo lá para o vestibular. Então, você precisa conversar sobre isso, porque isso é uma coisa normal. É como você tratar um furúnculo que você tem, de repente, próximo ali na cabeça, ou você tem, de repente, um hematoma no braço. A parte genética, né? Que a gente tem dessa potencialidade, onde tem um chakra muito forte, e a energia sexual, ela é a segunda, ela só não é superada pela energia da vida. Nos relatos dos benfeitores espirituais, se você canalizar essa energia para um trabalho, para algo de bom, com certeza ela surtirá grandes efeitos na vida daquele que entende. Então, isso é muito importante que a gente esteja comentando aqui essa noite, para que as pessoas possam, de uma certa forma, se tem alguma reticência, se tem alguma colocação que, não posso falar porque não falavam comigo os meus pais em casa, mas a humanidade amadureceu. A situação hoje é muito mais fácil você pegar qualquer assunto e ir no Pai Google e você buscar. Então, o esclarecimento, a conversa fraterna, amiga, dentro do lar, né, com responsabilidade, vai trazer as respostas que, às vezes, dúvidas que vão permanecer. E no passado, as pessoas, às vezes, se casavam, Silvia, e não sabiam o que ia acontecer na lua de mel. Exato, é verdade. É verdade. Isso que você falou, Cosme, que os pais, né, o tabu é tão grande ainda, acredito que talvez ainda exista um pouco disso, em algumas, talvez, nas regiões mais assim, do interior, algumas coisas assim, as famílias mais conservadoras, que, como você falou, as mães têm vergonha de falar de menstruação com as filhas, os pais também não falam com os filhos, os pais acham que educação sexual é levar o filho, o menino, para uma aventura, de repente, em uma casa de prostituição. Né? Ali eles estão ensinando ao filho dele o que é sexual, né? O que é uma colocação totalmente errada, né? Totalmente errada. É preciso que os pais sejam abertos a conversar com seus filhos naturalmente sobre a sua sexualidade, né? Como qualquer outro assunto, porque é dentro de casa que os nossos filhos precisam receber a correta orientação, porque se nós não falarmos, eles vão, como você falou, aprender, né? Aprender de uma forma errônea, muitas vezes de uma forma errônea e uma forma deturpada, né? Na rua, né? Na rua, porque se você não esclarecer, se você não tiver esse diálogo franco e aberto com o seu filho, ele vai procurar se informar com alguém. E muitas vezes, né, Cosme, acontece aquela questão da gravidez na adolescência por falta de orientação. Exatamente. Por falta de orientação. Porque se os pais conversassem com seus filhos da seguinte maneira: olha, meu filho, você tem um namoradinho, você tem uma namoradinha e tudo mais, no momento que você sentir que você está sentindo uma certa atração muito grande, não é? Você converse. Tem que explicar, porque você sabe, eu sou totalmente crente de que a gravidez na adolescência é fruto de desinformação. Desinformação, também concordo. Desinformação, porque as meninas não recebem orientação, os meninos tampouco, né? Tampouco. Então, acaba isso. Você tem jovens, crianças praticamente grávidas. Né? E você tem, às vezes, até pais que dizem, né, que prenda suas cabras que o meu bode está solto, ou seja, uma coisa assim equivocada. Então, na realidade, o problema é de quem tem cabra, eu tenho bode. E, pô, é absurdo um negócio desse. Agora, eu vejo que é uma coisa que a gente realmente precisa comentar. A gente percebe nitidamente que
há famílias, pais, que vão ter muitas dificuldades, de fato, porque não tiveram oportunidade, leem um pouco, e de ajudar seus filhos nesse sentido, né? Então, eu acho que o papel, a escola poderia trazer, né, algumas orientações básicas nesse sentido, para que pudesse informar como, na realidade, acabar com essa história de cegonha, acabar com essa história de o relacionamento entre homem e mulher, né? Que as pessoas podem, né? E hoje em dia, como o namoro começa muito cedo, o namoro hoje começa muito cedo. Muito. E as pessoas, elas trocam de parceiro assim de uma maneira assim muito as doenças que existem, né? As doenças venéreas, tudo isso são colocações que podem ser explicadas de uma maneira séria por um professor, alguém que tenha conhecimento desse assunto. Eu não vejo problema algum quando na realidade hoje nós atravessamos uma situação de que as pessoas, muito pelo contrário, querem colocar um véu. Querem dizer que, na realidade, as pessoas não podem saber desse tipo de coisa, que deveria ser o contrário. Nós estamos caminhando para frente. O progresso é inexorável, ele vai acontecer. É uma situação que vai ocorrer. E, infelizmente, a gente percebe que ainda tem muito atraso, muita ignorância, muito sectarismo, colocações que falam que é pecado, que não se pode comentar, que não se pode abrir determinados assuntos num tabu que só traz atraso. E aí a gente percebe essa quantidade de situações de bebês, que é aí que vai gerar aquilo que você está comentando, né? Aborto, vai gerar, às vezes, jovens muito novas, né? Com uma responsabilidade que ainda não tem, porque não sabiam, achei que não podia. Aconteceu com a vizinha, pode, mas comigo não vai acontecer. E acontece com a gente também. Então, é uma situação que a gente precisa estar muito atento, né? De preferência, esclarecer, porque é importante. Você falou uma coisa aí que me ressaltou aqui na mente, uma coisa muito interessante. Nós estamos em pleno século XXI e ainda se defende a ideia de que Maria concebeu Jesus de uma forma diferente, né, do normal, né? Maria era virgem, ou seja, ela não se contaminou com o sexo para gerar Jesus, né? Você veja que até hoje muitas pessoas defendem essa ideia, que nós sabemos que foi uma ideia, né, que surgiu lá pela Idade Média, né, quando na Idade Média estava-se muito que sexo era uma coisa impura, uma coisa suja, então naturalmente que a mãe de Jesus não poderia ter feito sexo para ter um filho, né? Não poderia. Então, você veja como até hoje muitas pessoas defendem essa ideia veementemente, né? Acreditando que foi uma coisa excepcional. E você veja que, se isso fosse verdade, Deus estaria derrogando uma das suas leis naturais, que é a união do homem e da mulher para proliferar, né? Para fazer o crescer e multiplicar. Então, você veja como a sociedade criou tabus em torno disso e mantém esses tabus extremamente vivos e arraigados até os dias de hoje. Sim. É uma coisa muito estranha quando você começa a olhar, né? Porque Maria tinha o seu companheiro, ela poderia ter seu filho, como teve efetivamente, foi gerado normalmente, né? Não houve nada de excepcional naquilo ali. Por que uma lei da natureza? Por que não seria assim? Porque para nascer Jesus seria sujo o ato sexual, e para o resto toda da humanidade não seria. Não é? Assim, as pessoas não conseguem discernir muito bem com relação a essa coisa. Né? E aí vão aumentando esses tabus, essas ideias afastadas da realidade, né? Quando começam com essa coisa. Mas que não é assim, né, gente? Nós espíritas sabemos que essas coisas não é porque Deus que é Deus. Deus é a inteligência suprema. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, tudo que Deus diz e faz está correto. Então, jamais ele iria derrogar uma de suas leis, que é a lei do crescer e multiplicar, quando enviasse, né, Jesus, o Espírito mais evoluído que já esteve entre nós, para nos
ensinar justamente a sua lei, né? Ele não ia começar de uma forma errada, né, Cosme? Jesus veio nos ensinar e devia começar da forma errada. Cosme, tem vários comentários aqui das pessoas que entraram depois. Vamos tentar ler todas aqui, né? Ibaima, que entrou também aqui. Vejamos. Boa noite, Silvio Cosme, os demais irmãos. Boa noite, Alessandra de Aguiar também aqui conosco. Boa noite a todos, feliz domingo. Gratidão, Alessandra. Eronides também aqui conosco. Nossa queridos. Boa noite, Silvio Cosme, a todos. Regina Sá, boa noite. A nossa Dora, que não tinha conseguido colocar o seu nome. Agora conseguiu, né, Dora? Que bom, né? A nossa Nilma está aqui também. Boa noite, Cosme, a todos. A Luzia Santiago está nos dizendo que, através da informação, é que se combate o preconceito e também esclarece a própria pessoa o que acontece na sua psique. Com certeza, a informação é fundamental, né? Fundamental. Ana exatamente. Dizendo aqui, boa noite, amigos. Ótimo estudo. Obrigada, querida. A Dora está nos colocando aqui também. Vejamos. Passei direto aqui. Opa, veja. Os filhos precisam. Hoje está melhor o diálogo, né? Hoje está melhor o diálogo com os filhos, mas eles precisam se abrir, deixar esse tabu antigo de nossos pais e avós e orientar seus filhos. Essa orientação começa em casa, com certeza. Com certeza, é tarefa dos pais, né? É tarefa dos pais derrubar esses tabus e fazer com que seus filhos tenham confiança de chegar até seus pais e perguntar. Eles vão perguntar para quem? Se não perguntarem aos pais, vão perguntar para quem, né? A Elaine está nos colocando aqui, vejamos. Apesar do preconceito que ainda existe, hoje já se vive e se assume mais abertamente a questão da homossexualidade, o que mostra que houve um avanço da sociedade, sim. Houve um avanço, sim, Elaine, mas ainda existe muito preconceito velado, né? A gente sabe que ainda existe muito preconceito velado, né? Vi a Mônica Tomás também, deixa eu ver. Ouvi um relato ontem de uma mãe sobre preconceito ao filho em uma casa espírita. Triste, mas tentei passar que o preconceito vem das pessoas e não da religião. Você veja, ela está falando, naturalmente, essa mãe, o filho tem uma orientação sexual que ela não concorda, né? E essa mãe estava dentro da casa espírita falando sobre isso. A Mônica Tomás nos relatando. Para você ver como isso está em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos. Agora, os filhos precisam ter uma reação de amor e atenção com os pais para terem um futuro seguro. Com certeza, né? Com certeza. A Kênia, obrigada pelo lindo estudo, amigos. Uma semana harmoniosa, fraterna para todos nós. Obrigada. A Rosane está nos dizendo, ótimo tema, gratidão, queridos amigos. Moadira está nos falando aqui. Gratidão pelo estudo, ótima semana a todos. Luzia está aqui nos falando, vejamos. É o país que mais mata travesti. Ah, Deus do céu, que tristeza. Lamentável. Adoro estar falando. Né? Boa noite a todos, gratidão. É muito triste, né? É muito triste se nós realmente tivermos esse recorde, né? De ataque, agressão aos nossos irmãos homossexuais, né? É muito triste isso. O que mostra, não é, como nós estamos ainda longe da prática da caridade, da verdadeira caridade do amor ao próximo, né? Fala-se muito em caridade, muito em amor ao próximo, em todos os lugares, sobretudo na casa espírita, né? Fala-se muito em caridade, mas as pessoas não hesitam em fazer comentários menos felizes a respeito de irmãos que têm uma orientação sexual diferente da sua, né? Diferente da sua. Muito isso. A gente veja que Jesus tratou desse assunto também naquela passagem da mulher adúltera, né? Que é muito conhecida e que, de uma certa forma, todo mundo queria apedrejá-la, porque a lei de Moisés, né, falava sobre isso. Mas a mulher adúltera, ela não cometeu esse adultério sozinha, né? Cadê o adúltero? Exatamente. Isso é muito interessante.
Exatamente. Você veja, né, a questão toda do preconceito, né? Ela, obviamente, não cometeu adultério sozinha, né? Mas somente a mulher estava sendo condenada, né? Sim. Somente a mulher estava sendo condenada e todos querendo apedrejar. Mas como assim, né? Ela não cometeu adultério sozinha. Então, essa situação, né? Em quantos lugares a mulher ainda hoje, né, é tão desprezada, tão desrespeitada, tão oprimida, né? Tão oprimida na sociedade. Né? Essa questão da poligamia, monogamia, é uma coisa muito antiga, né? A gente observa isso na própria doutrina espírita, tem essas informações lá, né? Diz os benfeitores espirituais que a poligamia é uma situação que ela é um atraso moral daquela sociedade e que ela se desenvolvendo, ela vai trabalhar mais a monogamia para que não haja o quê? Esse descuido, essa promiscuidade, essa questão de que você pode se relacionar com 10, com 5, entendeu? Porque tem países de que ela é abertamente aceita. E geralmente são países que condenam o sexo, principalmente o feminino, de uma maneira assim muito veemente, que a mulher é culpada de tudo. Com certeza é um atraso moral, né? Os espíritos que ali se encontram, com certeza, vão ter que resgatar tudo isso, porque não é assim. A gente sabe muito bem, pela lei de causa e efeito, que nada fica impune. A gente vai ter que buscar esse resgate dessa semeadura. E aqueles companheiros ali, eles provavelmente virão trazer com expiações prováveis futuramente para que isso. Mas isso está relacionado à sociedade, não importa. Se esse espírito está lá, ele está passando lá porque tem necessidade de passar. Então, o resgate provavelmente deve ser ali mesmo, né? Junto a esse grupo. Hoje você é homem, né? No caso, você é um caçador, é homem, mas amanhã você pode. E outra coisa, a questão da... Só para poder fechar, Silvia, tem outra questão que é muito abrangente também, que deve ser comentada, que essa questão da promiscuidade, ela vai nos trazer a questão da obsessão. Porque atrairemos os espíritos que eles têm a mesma sintonia, a mesma pegada. Exatamente. Com certeza não são espíritos elevados. Exato. E esse processo... Olha só, quanta consequência, né, Silvia? Quanta consequência das situações, né, que envolve essa questão da promiscuidade, da poligamia, essa coisa toda. Tudo isso são questões que a doutrina espírita trabalha, fala sobre isso já há bastante tempo. A gente observa dentro da codificação esses assuntos. A lei de causa e efeito, a obsessão, que é um problema muito sério, os espíritos tratam como um grande escolho da humanidade. Exato, e só vai sofrer, só vai ser modificado com a mudança de pensamento e comportamento daqueles que estão se comprazendo nisso. Então, olha só quantas situações. E você está falando disso, né, Cosme, da obsessão. Nós sempre lembramos, né, que para existir obsessão precisa haver uma sintonia, né, entre o obsessor e o obsidiado. Eles têm que, de alguma forma, ter os mesmos interesses para aquela obsessão se instalar e ficar ali, né, e crescendo a influência cada vez mais. Então, como nós temos aquelas pessoas que usam drogas, né, encarnadas, nós vamos ter desencarnados, né, que usavam drogas quando encarnados e que vão querer continuar. Então, vai encontrar um encarnado que use drogas para se satisfazer a cabeça dele, vampirizá-lo, né? As energias e aquelas emanações e tudo mais. Da mesma forma, na questão do fumante, né? Do alcoólico, aquela coisa toda, e também daquelas pessoas que têm, assim, essa energia sexual muito desequilibrada, né? Que buscam muito essas relações e tudo mais, não importando com quem, mas uma coisa assim muito, eu diria até um pouco asselvajada, né? Um pouco asselvajada, porque no início da humanidade os seres se relacionavam mais para procriar, né? Era mais para procriação. Não existia aqueles vínculos, né, da união da família e tudo mais, tanto que, né, o macho, quando tinha o filho, ele
cuidar, né? Ele continuava sua vida lá, e a mulher, né? A mulher lá, a fêmea lá na caverna, que cuidava da prole, né? Ele não queria nem saber, né? Ele não queria nem saber daquela situação. Então, quando isso, nós vemos muitos casos assim, né? Nós vemos muitos casos na nossa sociedade do século XXI, né? São trocas de casais, né? São pessoas que se relacionam de forma múltipla, né? Vários parceiros, vários, mais de uma mulher ou mais de um homem, aquelas coisas assim. Então, tudo isso, naturalmente, é um prato cheio, é um campo farto para espíritos também de uma condição moral mais baixa, que naturalmente, quando encarnados, também gostavam das mesmas coisas e que agora se comprazem nessa situação que eles observam nos encarnados, né? E, naturalmente, que isso vai gerar, né? Vai gerar um comprometimento muito grande e também, naturalmente, esse mau uso do seu corpo físico vai também acarretar sequelas no seu corpo perispiritual, né? E quando você renascer, né? Se você foi uma pessoa com esse desregramento, esse mau uso sexual, né? Das suas funções genéticas, quando você renascer, muito provavelmente, você trará uma sequela qualquer nesse contexto, né? Nessa região, porque você usou mal, né? É verdade, Silvia. E é a questão que a gente estava comentando da lei de causa e efeito. É uma semeadura que, com certeza, a gente está se complicando para as próximas existências. Então, veja que um assunto vai puxando o outro e são consequências que tudo passa pela questão da condição moral do espírito. Exato. É algo que a gente vai precisar prestar bastante atenção sobre tudo isso. É claro, nós ainda, na nossa infantilidade espiritual, ainda vamos errar bastante, mas é necessário que a gente esteja atento com todas essas observações que a doutrina já nos passa e que a gente pode, de uma certa forma, já conhecendo, tentar buscar o acerto. Porque todos nós precisamos, temos oportunidades de melhoria. Com certeza, com certeza. Bom, Cosme, vou apenas passar rapidamente os últimos comentários, né? Porque já extrapolamos um pouquinho do nosso tempo, né? Vamos aqui ver, então. O João Santana está aqui nos colocando. Excelente explanação, ótima semana a todos, boa noite. Adoro agradecendo, gratidão pelo estudo, tão necessário, esclarecedor. Mônica Tomás também nos colocando aqui. Boa noite, ótima semana a todos, gratidão, Silvia Cosme, é sempre muito bom estar com você. Que bom, querida, muito bom você estar também, né? Antes de nós nos despedirmos, vamos fazer rapidamente a nossa prece, né? Agradecimento e encerramento, ok? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo e mestre, queridos amigos espirituais que conduzem a nossa web rádio Cristo Consolador. Muito obrigada por mais uma noite de estudos, por mais uma noite junto aos nossos queridos amigos encarnados e desencarnados, que tanto nos auxiliam na realização deste programa. Que todos possamos ter uma ótima semana e estar aqui mais uma vez, na próxima semana, no nosso próximo domingo, para mais um programa Espiritismo e Atualidade. Muito obrigada a todos, boa noite e até a próxima semana, até o próximo domingo, né, Cosme? Um abraço, Silvia. Boa semana para todos. Uma semana de muita paz, gente. Um abraço. Até o próximo domingo. Tchau, gente. Até o próximo domingo. Obrigada. Tchau.